Boa noite, muito boa noite. Vamos começar agora nosso bate-papo sobre crenças e comportamento. Quem que vem primeiro para a gente poder realizar nossos objetivos? Será que tem uma sequência para isso? Aguardando aqui, o Insta avisando que eu tô ao vivo. Só uns segundinhos para a gente poder começar. Tá tudo ok aqui. Então bora lá, vamos lá começar esse nosso bate-papo para falar sobre crença e comportamento, né? Na realidade, muitas pessoas perguntam, tanto no direct quanto ex-alunos, alunos, independente do estágio, é sempre uma questão. Poxa, mas ainda não sei se isso é para mim, não sei se isso é possível. Será que vale a pena ir? Ou, nossa, eu acredito tanto que é para mim, mas eu não sei como que eu faço para começar. Então, o que será que é mais importante? Será que se eu não acreditar que é para mim, dá certo? Então, vamos entender uma coisa. O que é esse acreditar? Tem duas coisas aqui sobre o acreditar que eu quero dividir com vocês. Uma coisa é acreditar que é possível. A outra é acreditar que eu consigo. O que é acreditar que é possível? Se eu me visualizo de alguma forma, se eu já me vi fazendo aquilo de alguma forma, então é porque é possível. Agora, se eu acredito que eu vou conseguir, isso é uma outra questão que está ligada à minha crença de capacidade, à minha crença de merecimento. Aí tem questões aí. Mas sim, é possível, por que não? Outras pessoas fizeram em condições semelhantes, por que eu não consigo? Por que eu não posso? Eu posso, mas será que eu consigo? Então, essa é a questão. Se você consegue visualizar, é porque é possível. Agora, esta questão de acreditar se consegue ou não, isso é desenvolvido. Aí que entra a questão. Que mesmo que você, isso não é pra mim, não dou conta. Mas se você quer e já visualizou que é possível, é só construir um plano de ação, se comprometendo com as pequenas ações que vão te movendo em direção. Porque hoje, realmente, com o que você sabe, com o que você tem de conhecimento, de mentalidade, de estrutura emocional, não dá. Você não consegue mesmo. Porque se você conseguisse, você já teria. Então, com a situação atual, você não consegue, isso é fato. Aí, para você poder conseguir, você constrói isso, esses passos. Aí sim, percebe? Então, é possível, mas eu não acredito que eu consigo. Até aí tudo bem. Só que eu construo um plano de ação, essa construção de ações é o que me faz acreditar. Eu não preciso acreditar que eu vou conseguir. Eu posso ter dúvida, muitas dúvidas. Eu posso ter medo de não conseguir. Eu posso ter medo de desistir, sem problema nenhum. Começar com dúvida, ok, não tem nenhum problema. Porque é muito difícil, mas muito. Você não tem nenhuma dúvida e deixa comigo. Porque se é tão simples assim, é algo que nem queima tanto no teu coração, nem é algo tão importante, algo que de alguma forma você fala assim, isso eu já fiz, isso até que rola. Agora, aquilo que você fica com dúvida se consegue ou não, você precisa colocar a tua energia ali naquele teu primeiro passo. Porque conforme você caminha, você adquire uma nova consciência, uma nova mentalidade, novos recursos, você aprende se desenvolvendo nesse caminho. E aí sim, você nesse caminho, nesses passos que você está dando, aí sim a probabilidade de você começar a acreditar mais ainda que você consegue aquilo que parecia tão distante, você já caminhou, já não está tão distante assim, percebe que você está caminhando? Então, essa distância ela está diminuindo. Por essa distância está diminuindo, você começa a acreditar que você consegue. Deu para entender a diferença entre a crença de que é possível e que eu consigo? Por exemplo, essa questão de que é possível. Eu não tenho nenhuma vontade de pular de bungee jump. Zero vontade. Então, é impossível para mim. É óbvio. Eu não me vejo fazendo isso. Então, isso para mim é algo impossível. Agora,
Se eu me visse, tipo, não, é uma coisa que eu acredito que eu não consigo, porque eu tenho medo, mas eu vejo que é possível. Não, é uma coisa que eu tenho vontade. Nossa, até imagino chegando lá e tal. Aí sim eu construo pequenos passos que vão me aproximando desse objetivo final. Pequenos passos. Eu ainda dei um primeiro passo, ainda não tô acreditando muito não que eu consigo. Tô duvidando. E tudo bem duvidar de mim. Porque é algo que eu nunca fiz, é algo novo. É algo que eu não tenho ainda consciência, mentalidade. Ainda não tenho toda a prática, a habilidade para poder conseguir isso. Então, eu não consigo ainda acreditar. Então, essa coisa, você tem que acreditar, acredita. Não funciona assim. Você não vira uma chave e passa a acreditar. Não existe isso. Não, seria maravilhoso. Maravilhoso. Mas não existe isso. Isso é balela, né? O que você precisa. É claro que um trabalho que você vai lá, faz de afirmações positivas, de visualização, mentalização, meditação, todo o trabalho que você vai fazendo, ele vai alimentando e aprimorando a tua mentalidade para você conseguir acreditar que você consegue. Mas não é assim, ó. É uma construção. Então, antes de acreditar, é você se comprometer. Esse é o primeiro passo. Desde que você tenha visualizado, que é o que eu falei, que é a crença do que é possível, que é diferente da que eu acredito em mim. Se entende isso, fica muito mais simples, porque quantas vezes a gente vai começar alguma coisa, ou vai dar um passo, fazer uma mudança, e tá com medo, tá com dúvida. E é a coisa mais natural do mundo, porque é algo novo. É uma reação natural. Porque se é novo, assusta. É algo para sua segurança mesmo, é natural isso. É uma proteção que a gente tem. E aí como que eu lido com isso? A questão é não paralisar. Aí, só que, por que as pessoas paralisam muito? Olha só, respira um pouquinho e pensa isso comigo. Por que as pessoas paralisam muito quando querem fazer alguma coisa? Se elas querem ver, já se viram, nossa, eu já me vi em tal caso, já me vi fazendo tal coisa, já me vi fazendo uma transição de carreira, já me vi empreendendo, já me vi com outros negócios. Mas assim, eu não consigo acreditar que eu vou conseguir. É muito distante, é muito difícil para mim tudo isso. E aí, o que acontece? A pessoa paralisa, porque realmente, no estágio que ela tá hoje, para aquilo que ela quer, é muito longe. Muito longe. E não dá mesmo para... Poxa, não tem as ferramentas, não tem recurso, não tem habilidade, não tem nada. Nem capacidade. Hoje, não tem mesmo a capacidade para estar aqui. A capacidade, gente, a gente aprende. Para vocês chegar aqui, se você tá aqui, chegar aqui, você ainda hoje, você não tem a capacidade de estar aqui. Você vai construir isso. E ter esse entendimento é extremamente importante pra gente não se iludir, não ficar achando... Desculpa. Não ficar achando que... não, tá tão distante, eu não consigo e deixa de lado. Não consegue mesmo, admite seu limite. Não consigo, não tenho recurso, não tenho conhecimento, não tenho habilidade, não tenho as ferramentas necessárias, ótimo. Então, e agora que você já entendeu que você não tem nada disso, mas você quer isso, você tem coragem de se comprometer? Esse é o lance, a coragem de se comprometer, de construir esse caminho até aqui. Se você tem essa coragem, vamos construir um plano de ação. E esse plano, ele não é definitivo, até porque você está aqui hoje para chegar aqui, você não sabe tudo que você tem que fazer para chegar aqui. Você sabe o que você tem que fazer para sair de onde você está e dar os primeiros passos. E é aqui que você vai colocar a tua energia, nesses primeiros passos. E aí quando você dá o seu primeiro passo, você estruturou o seu plano de ação, você quer chegar aqui, deu esse seu primeiro passo, naquele momento, o que você fez? Se a gente tem crença, existe possibilitadora ou limitante. Se naquele momento que você deu o primeiro passo em direção àquele seu objetivo, vamos supor que aqui é o 1, aqui é o 10. Você está no 1.1 ainda. Parece que você nem saiu do lugar.
mas você saiu. E você sabe que você saiu. Você sabe que você está num ponto 1. O que acontece com as suas crenças? Ao invés de você aumentar a crença que te limita, você está potencializando, você está aumentando o que te possibilita. E se você está colocando a ação é uma só. Aqui está a limitação, aqui está as possibilidades. Se a ação é uma, como se fosse uma moedinha, se você deu o primeiro passo, o que você fez? Ao invés de colocar aqui que te limita, você colocou aqui que te possibilita. Essa aqui perdeu força, essa aqui aumentou de força. Aí, aos poucos, você está potencializando a tua crença para aquilo que você pode e consegue. Percebe que o mais importante é o compromisso com a ação, porque esperar acreditar para agir, esse negócio assim, se você não acredita, você não consegue. Gente, sinto muito. Então eu devo ser um ser humano muito errado, e todas as centenas de pessoas que eu já auxiliei também é tudo diferente, de outro planeta. Não tem como acreditar 100%. Você pode ter entusiasmo, você pode ter otimismo, mas em algum momento a dúvida bate. E não é porque a dúvida bateu que você, nossa, tô no caminho errado, eu não acredito em mim. É natural, porque as situações vão acontecendo e a gente tem muita coisa guardada aqui nas nossas crenças limitantes. Tem muitas coisas que a gente nem sabe. De repente uma situação foi lá, acionou algum botãozinho aqui que fala com essa crença limitante. Opa, te deu um certo calma, deixa eu ir mais devagar, deixa eu olhar aqui, tá tudo bem. Tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Olha para essa crença, porque se você ignora, olha para ela, tá bom, você vê se apareceu, mas eu sei o que eu preciso fazer para eu continuar. E coloca a tua energia nesse próximo passo para você continuar em direção àquilo que você quer. A limitação, gente, ela existe. E falar que a gente não tem limitação, a gente pode tudo o que quer, a gente consegue tudo o que quer. O pensamento positivo e otimista, ele é importante, mas ele não pode ser cego, ao ponto de você entender que sem compromisso, sem foco, você não tem como conseguir, sem compromisso e sem foco. E aí o que acontece? Quando eu fico muito pautada, não, eu preciso acreditar. Ao invés de dar os passos com um plano estruturado, fica muito mais preocupada, não preciso acreditar, eu não posso duvidar. Aí você está colocando a tua energia muito mais no negativo, porque você está com medo de duvidar, ao invés de olhar para aquilo que está no teu controle, que é dar os passos, que é seguir um plano estruturado. Por isso que tudo que a gente faz precisa ter uma estrutura de um plano, um caminho desenhado. É igual assim, o que a gente já fez e sabe fazer, a gente faz de forma automática. A melhor explicação que tem é literalmente o Waze. Se você sabe, se você vai sair daqui para ir para cá, você conhece o caminho, você não precisa de um mapa. Você pode usar. De repente você quer saber se tem alguma coisa que aconteceu no caminho ou não, você pode usar uma orientação. Mas se você já conhece o caminho, é só ir. Agora, se você nunca foi, você não faz ideia, nossa, para a esquerda, para a direita, quanto tempo é daqui, você não sabe nada, zero. Primeira informação que você for, imagina se a pessoa fala, vem aqui nesse endereço tal. Primeira informação que você precisa ter uma noção, qual a distância, para você ter uma ideia de quanto tempo você vai levar. Isso já te dá um pouquinho de segurança. Quanto tempo vai levar, você, poxa, dá para ir, não dá para ir, preciso me organizar mais, me programar mais. Você consegue se planejar e se organizar porque você começa a ter dados. Aí você fala, poxa, mas isso aí é para a esquerda, para a direita, eu vou pegar qual caminho? Você começa a estruturar um desenho para você poder seguir esse desenho e chegar lá no seu destino. O nosso planejamento é a mesma coisa. Porque o lugar que você está hoje, que é aqui, teu objetivo está aqui. Esse caminho, ele não existe. Ele nunca foi percorrido, você vai construir. Então, como que se você nunca percorreu, se você não sabe como é, se é algo que é totalmente abstrato,
como você quer acreditar 100% que você consegue se é algo que você nunca fez, nunca viu, é algo totalmente abstrato? Não tem como. Então você precisa se comprometer com o seu plano, se comprometer com essa primeira ação aqui que você vai ter para chegar aqui. Agora, como que eu consigo me comprometer? Tô com medo, tô em dúvida. Como que eu consigo me comprometer? Eu não acredito, tô cheia de dúvida, tô com medo. E agora? Então a gente precisa trabalhar a mentalidade. Você já está entendendo que não precisa acreditar que você consegue. Você precisa acreditar que é possível. Porque o que você consegue é dar o primeiro passo. Agora, não é garantido que se eu percorrer esse caminho aqui, eu vou chegar aqui? Claro que não é garantido. Mas se você não acreditar que é possível, nem vai atrás. Agora, acredito que é possível, mas eu ainda não sei se eu consigo. Tudo bem, mas eu consigo dar esse primeiro passo? Sim, então eu vou dar esse primeiro passo. Pronto. Eu tô aqui há 15 minutos falando esta mesma coisa, porque esses dias, né, com um grupo de 5 empresárias, a gente trabalhando ali um planejamento, fazendo exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A ficha, assim, delas despencou. Meu, agora eu entendi. E aí conseguiu construir algo que, sabe, estava deixando extremamente na gaveta aquele plano. Quando viu e entendeu que tá tudo bem, eu não acredito ainda que eu consigo. Que realmente, com o que eu sei hoje, com o recurso que eu tenho hoje, eu não consigo mesmo. Mas se eu começar essa caminhada, eu vou adquirir conhecimento, vou adquirir habilidade, eu vou adquirir recursos que vão cada vez me aproximar mais. Quando elas entenderam essa parte mais natural, elas tiraram da gaveta, colocaram um plano ali no papel, traçou os passos e começaram a caminhar em direção àquilo. Então, entender as nossas limitações, entender a natureza do medo, entender que a dúvida faz parte, e que você não tem que acreditar para dar o seu primeiro passo, e sim se comprometer com o que você quer, é muito mais poderoso, porque a crença ela vem nessa construção. Quando isso dá match, né, quando você entende isso, pronto, você começou o seu processo. Você já começou o seu primeiro passo. Então, a primeira parte do que eu queria falar para vocês, eu encerro e vou falar uma segunda parte. Por que eu preciso falar essa segunda parte? Porque existem 2 coisas. Tem a minha energia para começar, que é o que eu falei agora. Mostrei que vocês vão dar os primeiros passos, é começar a caminhada. E energia de continuar. É diferente. É bem diferente. Porque quando eu começo, eu tenho um certo entusiasmo. Eu tô ali numa energia tipo, nossa, né? Tô indo para um novo, tô com medo, mas tô com entusiasmo. Se logo de cara já começa a vir barreiras, tanto físicas, situações que acontecem, quanto os meus medos emocionais, que estão maiores daquilo que eu dou conta no momento, eu sustentar esse desconforto para eu continuar até o meu objetivo, e aí, como que eu faço? Como que eu faço para continuar? Porque agora eu consegui dar os meus primeiros passos. E para continuar? Primeiro, um planejamento, né, para ele realmente dar certo, você precisa, a mágica de qualquer plano de ação, é você estar acompanhando semanalmente. Então, eu finalizo essa semana, fiz minhas pequenas ações. No domingo eu vou olhar, tudo que eu fiz essa semana, vou entender, vou reconhecer os meus passos, e se eu não fiz nada daquilo que eu disse que eu ia fazer, em vez de eu me dar chibatada e tudo mais, o que eu vou fazer? Tá, tudo bem, respira, por que eu não fiz? Será que eu estou exigindo demais de mim? Estou com muito medo? Quem que pode me auxiliar? Quem que pode me orientar? Será que eu não estou adubando essa minha sementinha o suficiente? Eu não tenho clareza ainda daquilo que eu quero? Como que eu posso trazer mais motivos? Ou seja, me motivar para esta ação? Aí você vai entender e construir novamente um plano para a próxima semana. Vai corrigir rota, vai aprimorar aquele seu plano de ação. E vai continuar, isso é ferramenta. Agora tem uma coisa, gente, que chama-se ambiência. Dentro da ambiência tem o ambiente onde você se insere, os lugares, pessoas que você entra em contato. Essas pessoas estão te estimulando ou estão te
desestimulando para aquilo que você quer, os lugares que você frequenta. E as influências que você busca, porque dentro da ambiência a gente sofre influência passiva e ativa. Passiva, você tá ali, só tá recebendo. Ativa é quando você busca. O que você busca no seu dia a dia de influências para poder alimentar esse seu motivo para você continuar na caminhada? Que tipo de leitura você faz? Tipos de músicas, livros, vídeos que você tem visto? Você tem mentor, orientador? Porque, gente, assim, tem que parar um pouco com certos romances, sabe? De que basta acreditar, basta fazer, basta se esforçar. Nada disso. Não é esforço que traz resultado. Não é esforço que traz resultado. Porque se você se esforça muito na direção errada, você vai ter o quê? Resultado totalmente contrário àquele que você quer. O que traz resultado é a direção que você dá para suas ações, a correção de rota que você vai fazendo ali no teu plano, a repetição das ações que são necessárias para você realizar o seu objetivo. É um plano bem feito que traz resultado. Mas quando eu falo de planejamento, eu não estou falando só de um passo a passo, onde eu vou lá, pego, estrutura que escrevo e saio fazendo. Não. Isso é uma parte, é a estrutura. Só que se eu não alinhar a minha mentalidade, que é o que eu estou falando a todo momento aqui sobre mentalidade, com esses passos que eu coloquei aqui, não vai. Eu vou lá, entro no carro, ligo o Waze, bonitinho, ele tá me indicando o que eu devo fazer, mas tá sem gasolina o carro. Não anda, não vai. Você tá ali com um plano estruturado, olhando para ele, sabe o que tem que fazer, mas está paralisada porque não tem a mentalidade ainda alinhada para aquilo. Precisa alinhar a mentalidade para aquilo. E qual que é a coisa mais básica? Começa pelo mais fácil, não é pelo mais difícil. Porque se você está num caminho novo, cheio de dúvidas, não adianta fazer o mais difícil. Faz o mais fácil, faz o que você dá conta no momento. Eu dou sempre esse exemplo, mas eu sei que tem gente nova aqui, eu vou dar novamente. Quem já ouviu vai ouvir de novo e aí reforço, né? Aí quanto mais reforça, mais entende. Eu levei 1 ano para tirar o açúcar do café. Eu acreditava, lembra da crença? Que eu nunca ia tirar o açúcar do café. Nunca. Não queria. Aí, se eu não quero, não adianta. Lembra que eu falei do que é possível? E se eu me visualizo, eu não me visualizava tomando café sem açúcar. Então é fato que não era possível. Quando eu comecei a me visualizar, o que é esse visualizar? Eu comecei a querer. Mas, gente, eu falava, pelo amor de Deus, eu não dou conta, não. Só de assim, quando eu dava uma bicadinha assim no café sem açúcar, já dava um negócio, não dou, não imagina. E eu quase não como doce, é meu único prazer. Eu tinha um monte de desculpas para aquilo não acontecer. Mas a minha cabeça já tava assim, poxa, seria interessante, né? Então eu já tava vendo que era possível. Até que eu falei, tá bom, beleza, e aí, o que eu preciso fazer? Em vez de eu ir lá e tirar o açúcar, eu fiz o que eu dava conta, eu punha 2 colherinhas. Aí o que eu comecei a fazer? Eu colocava quase 2, punha um pouquinho menos, na segunda colher eu punha um tiquinho menos. Era muito pouco, não fazia quase diferença. Mas a minha informação que estava mandando aqui, olha, para essa nossa máquina, é que eu já estava mudando. Eu já comecei a dar uma informação que estava mudando, mas era uma coisa lenta, não estava tão desconfortável assim. E aí eu fui de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. 1 ano depois, pronto. Sabe, agora já faz quase 5 anos que eu tô sem. Percebe? Como e agora pro resto da minha vida. Então vale a pena, parece que é muito tempo, 1 ano, mas eu já tô 5 anos sem pro resto da minha vida. Percebe como que é importante essa questão do alinhar a mentalidade? Começando pelo mais fácil, com o que você dá conta nesse momento. Parece que não tá fazendo nada. Mas só o fato de você dar um passo em direção àquilo, você já está mudando a mentalidade. Quem dita teu comportamento tá vindo daqui. Então você está fazendo o quê? Você vai mudar essa chave? Não. Como que muda essa chave? Com comportamento. Então, com microações, eu começo a dar os comandos para cá. Para esse
mecanismo aqui me ajudar nas minhas próximas ações e eu cada vez ter menos esforço, cada vez ser mais fluido. Então, eu preciso ir com pequenos passos. Chega um momento, você está empilhando tantas pequenas ações que aí já virou um montão. Aí é como se fosse quase um salto que você dá. Nossa, de repente eu consegui. Não foi de repente, é uma somatória. Faz tempo que você vem cultivando essa sementinha. Aí parece que é de repente, porque você toma consciência e puf, aí as coisas acontecem, mas você já veio há algum tempo cultivando essa sementinha. Deu para entender? Eu queria dividir essas duas partes. A primeira parte para falar da crença, se é possível, ou seja, se eu vejo, eu não preciso acreditar para começar. Eu posso acreditar que eu não consigo, mas eu visualizo e eu quero. Então eu estruturo um plano para começar. E aí, para começar e sustentar o desconforto, eu preciso acompanhar semanalmente esse meu plano e eu preciso começar pelo mais fácil e fazer o que eu dou conta de fazer. Usando esta forma e não fórmula, usando esse método, você vai muito mais longe do que você imaginava. Porque antes você estava paralisada no não consigo. Agora você está se dando o poder e a capacidade de fazer aquilo que você tanto quer, usando um método, que é esse método que eu acabei de falar para vocês. Se isso fez sentido, se você tem alguma dúvida, eu estou à disposição, porque essa chave, quando ela vira e a gente passa a ter esse comportamento, muitas coisas que você já deveria ou até gostaria de ter feito, hoje já seria totalmente diferente, porque você estaria já empilhando pequenas ações em direção a isso que eu estou dizendo agora. Eu trabalho há mais de 10 anos fazendo isso que eu estou falando para vocês. A grande maioria das pessoas que passaram por mim e usaram esse método transformaram resultados. Eu não transformo a vida de ninguém. Eu mostro o caminho, a pessoa utiliza e ela transforma a vida dela com aquilo que eu estou mostrando para ela. É isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês numa live de 30 minutos. Coisa rápida. Eu passei conhecimento de décadas, né? E diversas pessoas que já passaram por essa experiência. Testa. Pega um objetivo aí que você acredita que tá cheia de dúvidas se vai conseguir ou não e testa exatamente esse passo a passo que eu te falei. Se você quiser receber esse passo a passo mais estruturado num PDF, me chama no direct, que aí eu te mando um PDF para você poder visualizar tudo isso que eu fiquei aqui dialogando para vocês nesses 30 minutos. É isso que eu queria contribuir com vocês nesse café produtivo. Vocês sabem que semana que a gente está do ano de 2025, a gente tem que contar o ano por semanas. A gente está indo para quartas, a gente está na quarta semana. Foram 4 semanas nesse ano. É pouco tempo? É muito? Não sei. O importante é o que você está fazendo, ou o que você já fez nessas 4 semanas, para você realmente caminhar em direção àquilo que você tanto quer. E não continuar deixando as circunstâncias aí te abraçarem. O que eu acabei de ensinar é para te ajudar e te apoiar nessa caminhada do que você quer, de uma forma simples, prática, totalmente funcional. É isso, gente. Uma ótima noite para vocês. Estou à disposição. E aí, como eu falei, quem quiser receber isso de forma mais estruturada, um PDF, um passo a passo, me chama no direct que eu mando para vocês. Fiquem com Deus, uma ótima noite.